Galera, uma dica interessante aqui para vocês. Percebam esse canivete aqui. Ele é um mini canivete da Trevo. Ficou anos no meu chaveiro. Já não está mais. Percebam que ele está bem escuro. Ele era de uma madeirinha clara, assim que eu adquiri há alguns anos. Devido aí à lubrificação, suor, umidade do ar, ele escureceu bem, certo? Então essa dica que eu vou deixar aqui é para quem possui canivete com talas em madeira, né, e gosta de uma madeira mais clara, com aparência mais clara. Vou estar ensinando aqui um truque. É uma receita que eu aprendi aqui na internet para clarear madeiras, ok? Vou estar utilizando aqui água sanitária e água oxigenada. Deem uma olhada aí no processo. Vou passar aqui a água oxigenada. Me beber ele bem com água oxigenada. Deixar ele bem aqui. E agora eu vou dar uma borrifada com água sanitária. Percebam que houve uma reação química, né? E a gente vai agora aguardar. Então, rapaziada, essa dica não serve apenas, né, para madeira dos canivetes, certo? Observem que eu estou aqui com 2 pedaços de madeira já bem velhos, bem escurecidos, que ficaram no tempo. E eu vou estar clareando eles com essa solução. Como eu mostrei anteriormente, estarei usando aqui um pouco de água sanitária e água oxigenada, volume 10, certo? É importante que as peças, depois, né, que vocês borrifarem essa solução, não importa ordem, né, borrifem ali primeiro. Eu borrifo sempre primeiro a água sanitária, depois eu borrifo, certo, a água oxigenada, né? E é importante que as peças fiquem no sol, que elas vão clarear, né, conforme for secando, e vocês vão observar aí. Então, galera, depois do banho, né, depois de aplicar as 2 soluções nele, eu já coloquei ele para secar no sol, e essa é a aparência que ele vai ficar inicialmente. Tenham em mente que ao realizar esse processo, ele vai oxidar. Vejam. Aí cabe sim a vocês a estar realizando aí um polimento, né, usando respectivas lixas, certo? Para vocês estarem aí, como é que eu posso dizer, suavizando a superfície em madeira, porque a solução aquosa, ela arrepia a madeira. Então é bom que vocês deem um pequeno acabamento. Eu removi aqui a argola da fiel para evitar a oxidação, certo? E vou dar o acabamento para me facilitar também dar o acabamento com a lixa, certo? Ele deu sim uma clareada aí, soltou bastante sujeira, como os senhores podem observar. E aqui eu trouxe essas madeiras que eu também apliquei, né? Vejam. Deixa eu ligar aqui uma lâmpada. Ela clareou bem esse pedaço de pinos aqui, que estava bem escura. Ficou bem clara. E essa aqui também, esse pedaço, vejam, onde eu não passei. Certo, galera? Então é uma dica aí que funciona assim para os senhores estarem aplicando, caso queiram estar clareando algum tipo de madeira, seja de canivete, seja de cabo de alguma ferramenta ou outras coisas. Então agora eu vou partir aqui para o acabamento, certo? Para mostrar para vocês como ele vai ficar.
Então, rapaziada, esse aí foi o resultado depois do lixamento, né, e polimento. Polimento superficial, claro, né? Eu vou estar aqui fazendo a aplicação da cera de abelha, mas eu vou estar depois lubrificando e polindo ele com um rebolo, com uma pastazinha de polir. Eu vou estar demonstrando aqui. Não que isso vá também atingir grandes brilhos, mas para dar uma melhorada. Ele clareou bem em vista do que estava, certo? É um procedimento bem pesado. Peço até que os senhores evitem, a não ser que os senhores queiram muito clarear. Eu estou aqui apenas demonstrando uma dica, mas é um procedimento aí que você acaba enferrujando o seu canivete, né? Depois tem que lubrificar, dá um certo trabalho. Vou jogar a luz em cima aí para os senhores verem melhor como ele ficou. Ficou bem marronzinho, cor da madeira original. Vamos lá, eu vou estar fazendo aqui a aplicação da cera de abelha, certo? Para os senhores verem. Vou fazer a aplicação assim mesmo, de forma bem simplória, não vou estar utilizando soprador, até porque é uma peça bem pequena, não tem a necessidade de eu ter esse trabalho todo para ligar soprador, trazer para cá, posicionar. Então, vou estar fazendo aqui de maneira bem simples, né? De maneira que os senhores podem estar realizando aí com os materiais que os senhores tiverem, certo? Lembrando que os senhores também podem estar aplicando uma cera de carnaúba, uma seladora, vai dar meio que no mesmo, entendeu? Eu gosto de aplicar esse aqui, acho que a blindagem da madeira fica bem boa, certo? Claro, isso aqui, né, com uso ou com qualquer outro tipo de ação na madeira, isso aqui com o tempo sai, certo? É porque eu estou parando esse canivete, né? Eu estou colocando ele agora ali no meu expositor. Então, aproveitei para fazer esse procedimento aqui para mostrar para os senhores como ele pode ficar. De maneira simples aqui, um isqueiro. Agora eu vou estar aqui derretendo a cera de abelha. Ele vai estar banhando todo o canivete. Vai estar chamando ele aqui no brilho. Os senhores podem observar aí. Com o soprador é bem melhor, né? Eu evito até queimar bastante coisa, mas isso aqui é o que eu tenho à mão. Eu não vou estar utilizando soprador, não. Deixa secar aí bem. Derreter bem, escorrer bem por toda a superfície. Como os senhores podem observar, ficou uma cor bem legal. Essa solução ela clareia bastante. Como eu mencionei antes, eu aprendi essa dica aqui no YouTube mesmo, né? Eu recentemente fiz a reforma de um baú de uma amiga minha. E é um baú que data aí da 1800 e alguma coisa, era de parentes dela que já faleceram há muitos anos. Então eu precisei clarear a madeira que estava num estado deplorável e utilizei essa técnica que eu aprendi aqui. Então, galera, esperar secar aqui para começar a tirar o excesso. Olhando assim parece que ele continua escuro, né? Mas é a luz do ambiente que é muito ruim. Eu tenho que trocar essa lâmpada. Mas quando os senhores observam ele em mais claridade, assim como eu estou olhando aqui, ele dá uma aparência mais clara do que estava antes. Observem. A cor de madeira original. Galera, estou aqui com um rebolo de polimento. Vou estar utilizando para fazer esse polimento pasta verde cromo jacaré, muito conhecida aí, acredito eu, pelos senhores, ok? Então, rapaziada, tá aí o resultado final, certo? Observem aí como ele clareou bem, um lado mais do que o outro, mas foi o resultado esperado. Pode ficar mais claro?
pode ficar mais claro. Isso tudo depende do número de aplicações, né, que os senhores vão submeter à peça. Já aqui com a argola do fiel no lugar, lubrificado e polido, tá aí, certo? Espero que essa dica seja útil para os senhores. Eu quero estar tentando aqui também realizar um conserto de canivete. Se eu conseguir, eu coloco o vídeo no ar, né? Resolvendo um caso aí de lâmina mole, né? Ou seja, ela sem aquela batidazinha, sem a pressão necessária. Então eu vou estar realizando umas pesquisas, uns experimentos, né? E se eu conseguir realizar com sucesso, demonstrarei aqui para os senhores. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo.